Oi, pessoal. Bom, devido a algumas dúvidas que ainda ficaram em muitas pessoas, eu vou trazer novamente o alfabeto hebraico, o antigo e o moderno, e fazer o paralelo entre eles e explicar mais algumas coisas para que essas informações fiquem bem completas, tá? Bom, vamos começar. Ó, esse é o alfabeto hebraico ou aramaico, né, como vocês quiserem chamar, moderno. Aqui, ó, eu fiz essa separação em 4 blocos de 5 letras. E aqui, 2 letras finais para facilitar a memorização, tá? Quem quiser imprimir depois esta página, eu também vou deixar ali para o pessoal fazer download, tá? Mas eu coloquei desta forma aqui para facilitar a memorização. Bom, tem muita coisa aqui, eu vou explicar cada uma delas, tá? Porque eu vejo que algumas pessoas ainda se confundem, né? Então, vamos lá, desde o título, tá? Esse é o alfabeto hebraico moderno, ou aramaico, como outras pessoas chamam, ou Ashuri. Ashuri vem de Assíria, tá? E aqui com a pronúncia do hebraico antigo. Abari, 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 ou abre, ou ivre. O abre é porque contraiu esta pronúncia aqui, ó. Abari ou abre, tá? A mesma coisa, porque houve uma contração na pronúncia. Ou ivre na pronúncia do hebraico moderno, né? Que eles transliteram como ivre, que também significa, isso daqui significa hebraico ou hebreu, tá? Ashuri significa Assíria, é a escrita que veio depois do cativeiro. Eles começaram a escrever desta forma, tá? E aqui nós temos o nome das letras, nessa parte de baixo, o nome das letras. No hebraico moderno, é importante memorizar essas letras para que vocês possam reconhecer e ler com facilidade, tá? Quando eu for apresentando as palavras. Então, decorem, tá? Decorem o primeiro bloco visualmente e o som que ela dá, bem como o nome das letras, tá? É importante que se decore o nome da letra de acordo com o hebraico moderno. Por quê? Para que as pessoas entendam, saibam o que você está dizendo, tá? No hebraico antigo, o nome da letra é um pouco diferente. Por quê? Porque ao invés de E, vai ser A. Então, algumas coisas vão ser diferentes. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei. Aleph e Rei são vogais, tá? Dizem que o hebraico não tem vogais, mas isso não é verdade. Depois eu vou entrar em uma explicação melhor disso, tá? Vamos lá. Vav, Zayin, Het, Het. Pra gente que fala português, esse Het, ele fica meio parecido com Ra, né? Com H-A, Ra. Mas ele não é. Na transliteração, eles até colocam algumas vezes esse Het como Ra. É aí que fica confuso mesmo. Então, decore isso como Het mesmo, mas em vez de ler chat, né, em português, como nós lemos em português, Het, tá? Com a garganta. No final faz um R, Tet, Yud. O Vav e o Yud são duas vogais, tá? Aqui vai ter o som de U e aqui vai ter o som de I. E aí continua. Eu tô lendo uma por uma para que vocês também possam saber a letra, né? O nome e estudar depois. Ó, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer. Então, continuando aqui. Ayin, Pei, Sadi, Kuf, Resh,
shin, shin, tav. Com as vogais massoréticas, esse chá, ele também pode ser sa. O bet também pode virar vet, entendeu? Vai vir alguns sons diferentes, mas nós não vamos nos ater a esses sons massoréticos porque eles confundem bastante, tá? Nós vamos ficar só com essas letras do jeito que elas estão aqui. Essas aqui, ó, essas letras, elas são essas letras aqui, ó, que estão pintadinhas, só que quando elas vêm no final das palavras, elas ficam com esta forma aqui, ó, diferente. Tá vendo? Show. Peraí. Ó, elas ficam com essa grafia um pouco diferente, ó. O mem, que tá aqui, ó, abertinho, tá vendo? Com um rabinho, aqui ele fica fechadinho. O nun, ó, o nun aqui, ó, que ele tem, né? Ele é mais, ele faz essa voltinha. Aqui não tem, aqui a voltinha desce. O tsari, a mesma coisa. O pei, ó, a mesma coisa, tá vendo? Ó? Ele não dá a voltinha, ele finaliza, ele desce. E o kaf, esta grafia aqui só acontece no hebraico moderno, tá? Sofit significa final. Então, quando eles vêm no final, a pessoa fala mem, sofit. Simples, né? Então, decorando essas grafias, vai conseguir ler numa boa, tá? E aí, o que que acontece? Agora eu vou, para não confundir, para ficar bem claro, talvez até esse vídeo fique um pouco extenso, eu quero deixar bem explicadinho, tá? Por que que pronuncia de um jeito ou do outro. Então, vamos lá. Olha, esta é a grafia do hebraico antigo. Que chama Abari ou Abre, que significa hebreu. Abarit, hebraico, porque está relacionado ao idioma, né? Então, Abari ou Abre, né, que é a contração, significa hebreu ou hebraico. Também pode vir um Tav, Abarit, né, que vai ser hebraico. Então, esta é a grafia antiga, do hebraico antigo. É a grafia. Nós não precisamos decorar esta forma de escrita aqui. Ela também é conhecida como paleo-hebraico ou hebraico bíblico. Nós não precisamos, a gente decora uma letra assim, ó, porque são de palavras importantes, Aleph, Tav, né, as letras do tetragrama. Então a gente usa, mas para ler não precisa, porque não vai ter uso, não, a gente não vai ler palavras com esta grafia aqui. Mas ela é importante porque ela nos dá o som das letras, que no caso essas letras, elas também são ideogramas. Cada letra dessa também tem um significado, tá? Mas eu não vou entrar nesse assunto, senão vai ficar muita informação de uma vez só. Então, ó, temos 5 vogais, né? É a mesma quantidade de letra, é a mesma coisa, tá? Essa daqui, essa grafia, ela tem paralelo com essa, tá? Não são duas línguas diferentes, não são, só muda a escrita e a forma como eles pronunciaram, né, com o tempo. A gente vai usar de acordo com o hebraico antigo. Então, voltando lá, ó, tá? Esse daqui é antigo, e aí nós lemos. Veja que aqui não tem letras especiais para quando a letra vem no final, né? Ela é assim, as 22 letras. E aí, ó, eu vou ler letra por letra o nome delas, para vocês verem como é parecido com
o nome das letras em hebraico moderno. Só muda algumas vogais, ó. Aleph, Bet, Gamal, Dalet, Ha. Wav, Zan, Chat, Tit, Yad. Kaf, Lamed, Mim, Nun, Samach. Ayan, Pa, Sad, Kuf, Rash, Shan, Tal. Por que que é um pouco diferente? Porque nós não usamos os sinais massoréticos, que dá o som de algumas vogais e de algumas letras no hebraico moderno. Então, tenha sempre em mente o seguinte: duas grafias, dois sons. E o som do hebraico moderno, ele está diretamente relacionado com as vogais massoréticas. Nós vamos ler, desculpa. Nós vamos ler as letras em aramaico, as letras em hebraico moderno, com o som, as vogais do hebraico antigo. Nós não precisamos dos massoretas. Esquece os massoretas. Aqueles pontinhos só complicam. Então, decorem cada letra. E aí, ó, agora eu vou ler o som, que normalmente vai ter quando nós formos lendo pelas sílabas. Tá, ó. A, ba, ga, da. O rei, ele vai ser Ra, quando ele vier no começo, ou AH, que é como se fosse um atônico no final. E quando ele vier com uma vogal na sequência, ele vai ter o som da vogal. Ó, vai ficar bem explicadinho, tá, gente? Ó. Veja, ó. O rei sozinho, leitura da direita para a esquerda, tá? Vou fazer assim para não ficar, para a gente acostumar que o hebraico é sempre da direita para a esquerda, tá? Então, veja, ó, o rei sozinho, ele é Ra. Quando o rei sozinho vier, ou ele vier antes de algumas palavras, ele vai ter som Ra, igual Hamashiach, tá? Ele, quando ele vem no começo, ele tem uma função de artigo definido também. Tá? Então, veja aqui embaixo. O rei com Yud, né? O H com Y, ele vai dar Ri. Ó, rei com Yud, que é a vogal, vai dar Ri. Quando o rei vier com vogal, ele vai ter o som, ele vai ser o H com o som da vogal. Ri. Tá? Em português, as pessoas escondem o H. Então, lê só como se fosse I. Não é assim. Por quê? Porque existe uma letra. Você não pode dizer simplesmente que é I, sendo que tem uma letra. Você precisa dizer essa letra. Em português, grego, eles omitem esse som. Mas não é assim. É como em hot dog, como eu expliquei nos vídeos, em outros vídeos, tá? Então, vai virar ri. O rei, quando vier com Vav, que é o, vai virar Ru. Veja aqui, ó, Ru. Tá? Quando o Yud vem na frente, mais o rei, o que que acontece? Vira Ya. Porque o rei é uma vogal AH no final. Então, vai ser o I com o A, que é o AH. Então, Ya, tá? Por isso que muitos se confundem aqui nessa parte, porque não sabe que o rei também, no final, ele tem esse som de AH, ó, que é um A tônico, é um A mais forte. E aqui, o Vav, que é o com o rei, dá o A, porque é o U com o AH, o A, tá? Estou explicando esta parte aqui, ó, porque esta letra é a letra que é mais complicada para
para se entender aqui no Brasil. Lá fora, eles têm mais dificuldade para entender a letra Vav, que é o som de U, né? Uma vez que o U para eles tem um som diferente. Então, para eles é mais complicado a letra Vav, não rei. Para nós é mais complicado o rei, a letra rei. Então, voltando lá, né? Aqui o rei, que vai ser o Rá quando vier na frente, ou AH quando vier no final. Quando vier uma vogal, na sequência, ele vai ter o som, vai dar o som da vogal. O Vav, que é U, vamos ler como U. Zá, Rá, Rá. Não é um Rá igual a esse, é um Rá. Né? Não sei se eu estou conseguindo fazer direito. É um som com a garganta, tá? Não é chá, esquece, tá? Chá, como nós lemos em português, é Rá, tá? Esse som com a garganta. Tá. E aqui, ya ou i, tá? Depende da letra que vier na sequência. Depende da letra que vier na sequência. Ka, lá, ma, na, sa. Aí aqui o A novamente, viu? Tem dois As, parece que tem dois As, mas na grafia, eles têm diferença na hora de escrever a palavra, tá? Não vou me aprofundar nesse assunto também. Mas dentro da palavra, tá? Essas duas escritas, elas dão um diferencial, até porque o Aleph está relacionado com a divindade, o eterno, né? Mas fica isso para um outro vídeo, senão vai confundir. Então, mas os dois têm som de A. No hebraico moderno, esse Ain, às vezes eles colocam um som de E também, mas vamos considerar sempre como A para não ficar confundido, tá? Aqui é o Pá, é um Pá meio com F, lembra? Quem é mais antigo lembra do que farmácia era escrito com PH. Então, aqui é meio que um Pá. Né? No hebraico moderno, isso daqui com os pontinhos também pode ser tanto P como F, né? Mas nós vamos ler sempre PH, porque para deixar no padrão e não ficar misturando as coisas, tá? Vamos deixar no padrão. Aqui, tsa, tsa, é T com SA, tsa. Aqui, K, veja, mais uma letra que tem o mesmo som. Ó. Aqui nós temos K também, e aqui K, mas a grafia muda. Ra, tá? Que não é Ra, é Ra, Ra. Fazendo igual o R. Então, é Ra. Aqui Chá e aqui Tá. Só que esse Tá é com TH. Aqui mais uma aqui, ó, parecida. Esse Tá e esse Tá aqui. Tá vendo? Estas coisas aqui, ó, simbolicamente, elas acabam revelando na escrita das coisas, tá? Esse tá com esse, ou esse a com esse a, ou no caso esse daqui é sa. No hebraico moderno eles também falam que o shin também é sa, então fica aqui mais uma, né? Mais uma letra aqui, ó, com uma pronúncia igual, entendeu? Então, assim, para que não haja confusão, vamos ler tudo com a pronúncia do hebraico antigo, do jeito que está aqui. Vou deixar no link para fazer download da tabela quem quiser, tá? Porque aí vai poder ler. Então, vamos lá, o que mais? Alguns podem dizer assim, mas não pode ler assim como se fosse sílabas, porque não é desse jeito, não sei, né? Sempre aparecem pessoas para dizer que não é dessa forma, como se tivesse fácil demais, mas é fácil, gente. As pessoas, as convenções linguísticas é que deixaram muito mais complicado para as pessoas aprenderem, né? Porque
Então, veja que eu vou usar como exemplo um alfabeto japonês. Por que que eu uso esse exemplo? Porque foi uma escrita que eu aprendi. Então, como eu vejo similaridades, fica mais fácil de eu fazer essa comparação para explicar. Tá? Então, veja, ó, estas letras é um dos alfabetos em japonês. Chama katakana. Tá vendo? Porque são três tipos de alfabeto, ou seja, três tipos de grafia para os mesmos sons. Veja que é mais ou menos esse padrão. E aqui, ó, cada letra dessa é como se fosse uma sílaba, tá? Ó, a, ka, sa, ta, na. É assim que se lê. Então, assim, ó, aqui tem as vogais, né? Aqui, ó, a, i, o, e, o. A, I, o, E, O são as vogais, eles têm as vogais, mas as outras letras, ó, elas não fazem combinação, elas já são com o som da vogal, ó, esse é Mi, entendeu? Então, assim, esse tipo de padrão, ele é comum para os antigos. Veja aqui, ó, igual aqui, ó. Ó, esse aqui é em japonês, só que é hiragana, é um outro alfabeto. E aqui eles leem pelas sílabas, ó. Ma, mi, mu, me, mo. É como nós vamos ler o hebraico. Cada letra hebraica, nós vamos ler como se fossem essas sílabas. A única diferença é que quando uma vogal vier junto com uma sílaba dessa, ela vai perder o som do A e ganhar o som da vogal. No caso, o I o I ou o A, né? Aqui é só um exemplo, tá? Falei que ia deixar bem completo, né, o vídeo. Então, esse daqui é só um exemplo de escrita em paleohebraico. A Bíblia estava escrita, né, o Antigo Testamento estava escrito neste hebraico antigo aqui, ó. Muitas pessoas se confundem porque fala aramaico, hebraico bíblico, e não sabe a diferença entre qual era a escrita, qual não era, mas era bem, a forma de se ler é bem parecida. O que mudou é só alguns sons de vogais, tá? Veja aqui, ó, chamar, não é chamar, mas chamar, Yasharal. Israel foi uma palavra que ficou com a pronúncia bem diferente, muito diferente do padrão da escrita, tá? Yasharal, Yahuá, Yahuá, ao tetragrama aqui, Al-Reino, né, que em moderno Al-Reino, Yahuá Ahad, que está escrito aqui, ouve Israel, Yahuá, né, o nosso Deus, Elohim, Yahuá é um, Ahad. Isso em hebraico antigo, tá? Então, vamos ler agora uma palavrinha para vocês entenderem como que funciona isso na prática. Veja essa palavra aqui. Ó, Aleph, Dalet, Mem. Como que nós vamos ler ela? Como que nós vamos ler ela? A, da, O M, ele perde o azinho porque ele está no final. Mem, sofit. A palavra, a sílaba, vamos dizer assim, no final ela perde o azinho, ó. Veja, Adam. Aí ela perde aqui porque vem no final, tá? Mas veja, ó, Se viesse uma outra letra aqui, a gente iria ler ela ma, como acontece aqui embaixo, ó. Veja que aqui temos o ma e aqui o ma. Por que que é diferente? Porque aqui vem no final, e aí ela fica com essa grafia aqui, tá? Então, vamos ler aqui, ó. Isso daqui é Adam, ser humano, né? O que nós conhecemos por Adão, mas na verdade é ser humano. E aqui embaixo, Adamá, vamos ler, ó. A, da, ma,
A. Esse M veio com a vogal AH. E aí ficou ma, com o AH no final, tônico. É como se fosse um A tônico. Adama. Tá vendo? O M com o A, com H, virou ma. Ó, volta aqui. Então, é desta forma que as palavras vão ser lidas. Tá bom? Fácil, né? Não é difícil. Não é difícil, gente, não é verdade? Não é fácil? Para que complicar, não é verdade? Vai acontecer, quando vocês estiverem lendo, vai acontecer de encontrarem algumas palavras que fogem um pouco da regra, tá? Mas não se preocupem. Continuem lendo as palavras, praticando, usem algum aplicativo com dicionário de Strong para facilitar, porque aí vocês vão ver tanto a forma escrita quanto a transliteração que eles dão. Existe dicionário de Strong, onde a transliteração que eles dão é bem similar a esta leitura que nós estamos fazendo, segundo o hebraico antigo, tá? Então, é isso. Decorem esta tabelinha. Quem quiser aprender a ler algumas palavras para chegar com entendimento aos nomes, tá? Você não precisa, você não vai conseguir ler a Bíblia desse jeito e nem tem para que ler a Bíblia inteira desse jeito. Nem tem necessidade disso. Mas é importante para que as pessoas possam chegar ao conhecimento de alguns nomes por si mesmo, com entendimento, e não porque alguém disse simplesmente. Tá bom? Bom, então é isso. Fiquem na paz do Eterno e até a próxima.